Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de long and short e estratégias quantitativas. Quem está falando aqui é Luiz Fernando Roxo e hoje é quarta-feira, dia 30/5. Tivemos um pregão bastante volátil, uma queda bem significativa da bolsa, não fechou na mínima, né? A mínima foi pela manhã, a gente depois deu uma corrigida, uma pequena melhorada e a bolsa fechou com uma queda próxima de 1,5%, alguma coisa assim. Não rompemos e nem estamos fechando abaixo do mínimo da semana passada, que seria algo bastante desanimador, mas de qualquer maneira a gente está em compasso de espera para ver o que acontece com a Grécia, para ver o que acontece com a Espanha, e até que a gente tenha uma definição, até que as coisas se acalmem um pouco, a gente deve se acostumar com a volatilidade mais alta, a gente deve se acostumar com o mercado oscilando muito mais. Períodos de volatilidade mais alta são períodos um pouco ruins para os long and shorts. Estratégias de long and short costumam acabam gerando muitos stops em períodos de grande volatilidade. Isso acaba acontecendo porque muda-se o padrão de comportamento do mercado e os padrões de variação dos pares de long and short acabam mudando de comportamento. E aí preços que não são muito comuns no dia a dia, em períodos de crise você acaba tendo razões, ratios entre entre um ativo e outro do long and short muito diferente da sua normalidade. Isso gera entradas e grandes oportunidades. O problema é que depois que você entra, a volatilidade continua grande, continua gerando grandes variações e você acaba muitas vezes tendo que estopar a sua estratégia se você tiver um plano de stop, o que é ideal. Então, acho que para começo de história, abrir o nosso chat, o nosso bate-papo para perguntas, para comentários, sempre lembrando que quando a gente tem um dia, um bate-papo com mais comentários, com mais gente participando, o conhecimento fica muito mais rico, a gente aprende muito mais, o programa fica muito mais legal. Maria de Souza já fez um comentário aqui, daqui a pouquinho eu vou ler, mas abre-se o canal para quem quiser fazer o comentário que tiver vontade, tá aberto. Muito bem, o conselho que eu dou nesses períodos de grande volatilidade, como são épocas em que tem muita oportunidade, quer dizer, coisas que não costumam acontecer no dia a dia, costumam acontecer em períodos de crise, normalmente relações entre preços mais vantajosas, mais oportunas, ao mesmo tempo existe um aumento significativo do risco, porque as variações fazem com que o seu stop seja atingido ou com que a tua carteira sofra prejuízos. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: em períodos em que o mercado está calmo, mais tranquilo, você pode abrir a sua operação de long and short e colocar um stop mais curtinho. Então, como as variações não são muito grandes, é um período em que a variação dos preços dos long and shorts, das razões entre as ações, são muito comportadas, né, no período da volatilidade baixa, você pode usar um stop menor. Em períodos de grande volatilidade vai haver oportunidade, mas vai haver stop. Então o conselho que eu dou é: continue operando, não fique com medo, tome decisões e faça uma avaliação mais bem feita ainda do que você faz normalmente. Não aceite os mesmos parâmetros de períodos sem volatilidade. Períodos com volatilidade, os parâmetros, a oportunidade tem que ser maior, a possibilidade de lucro tem que ser muito maior. E você pode ponderar o seu stop pela volatilidade. Significa em que épocas em que tem mais variação, tem mais volatilidade nos pares, nas razões de preço, você também coloca stops maiores, porque aí você tem uma relação que continua semelhante, né? Variações maiores, você pode colocar stops maiores e operar quantidades menores. Então o conselho é mais ou menos esse. Gente, já cansaram da minha cara, né? Vamos mudar a tela agora para a tela do Shark. Vamos ver o Pairs Trading hoje com novidade. A gente promete novidades de vez em quando e a gente
vai cumprindo as novidades aos poucos, mas deixando os sistemas cada vez melhores, tá? Então, mudando de tela, aqui tá o Pairs Trading. Vou ajustar aqui o tamanho. Muito bem. Esse é o Pairs Trading, ele tá na tela do Shark. E para quem ainda não foi lá dar uma olhada, ainda não sabe como é que funciona, como é que abre o sistema, eu vou ensinar de novo. Você vai aqui, ó, no Shark em mercado e estratégias, clica e aí ele vai ter lá o tal do Flex Kanban if Invest, que é a segunda opção de cima para baixo, de baixo para cima, porque só tem 3. Você clica no Flex Can e vai na última aba, que é o Pairs Trading, que é o sistema que nos ajuda a definir oportunidades, definir entradas e saídas de long and short. Vou ler o comentário da Maria de Souza e daqui a pouquinho tem algumas novidades para contar para vocês. Ela está dizendo o seguinte: Roxo, só para dizer que prezo o trabalho de vocês. Olha que bom, bacana. Uma sugestão, como determinar o stop em long and short. Muito boa essa sugestão, Maria de Souza. Vamos falar sobre esse assunto, sim. Uma outra novidade é uma planilha que a gente inventou, que a gente quer que no futuro esteja ligada com o sistema de Pairs Trading, mas por enquanto é só uma planilha. E eu vou colocar essa planilha na tela aqui para vocês verem e vou disponibilizar depois, no máximo até amanhã, no meio do dia. Essa planilha já vai estar lá na área de planilhas do site Banif Invest. Muito bem, o que é essa planilha? Essa planilha é um acompanhamento dos long and shorts. Para que serve uma planilha de acompanhamento? Como a gente vem montando alguns long and shorts como exemplo para vocês, vendo a oportunidade, mostrando a oportunidade, mostrando como seria executar essa estratégia, a partir de agora a gente vai começar a acompanhar. Se a gente mostrar para vocês, olha, tá legal agora de vender Bradesco e comprar Itaú, por exemplo, como a gente vinha fazendo nas últimas semanas. Daqui para frente a gente vai anotar qual foi a quantidade que a gente comprou, qual foi a quantidade que a gente vendeu, qual foi a razão entre a compra e a venda e esses dados todos que a gente colocou aqui. Não sei se a gente vai preencher todos os dados ou só uma parte deles, mas é uma ideia de como a gente ir acompanhando as estratégias de long and short, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso sistema e se a gente definir, achar alguma estratégia legal, interessante para hoje, a gente pode mostrar, a gente pode colocar na planilha e salvar para vocês, tá certo? Vamos lá. Eu já puxei aqui os pares, o ON com BN, tá certo? Mas acho que antes disso a gente podia ver como é que anda o nosso amigo, Bradesco com Itaú, né? E além do Bradesco Itaú, a gente vai ver também a OGX com a Petro, que a gente estava vendo a semana passada. Não me lembro se a gente começava com o Bradesco ou com o Itaú, mas acho que a gente começava com o Itaú, tá certo? Então é YouTube 4. Eu continuo com a mania de escrever Itaú. E aqui desse lado a gente vai pôr o Bradesco 4. BBDC 4. Vocês sabem por que o Bradesco se chama BBDC? O código alfanumérico do Bradesco, na época em que só tinha 3 letras, não sei se todo mundo sabe, mas uns 10 anos atrás a gente só tinha 3 letras, não eram 4. E era BBD. É porque o Bradesco se chamava Banco Brasileiro de Descontos. Era um banco tão pequeno que o pessoal sacaneava e chamava Banco de 10 Contos. É verdade. Uma curiosidade aqui, eu sempre contando historinhas para vocês. Legal. Já puxamos aqui, não, vamos puxar agora. Itaú com Bradesco. A gente clica no long and short aqui embaixo e ele já mostra o gráfico pra gente. E aí eu vou tirar os outros dados e vou mostrar só o par mesmo pra gente acompanhar. Tem um botão novo aqui, ó, que é esse botão.
Ah, são cores. Eu achei que ele aumentava a tela toda, mas não é. Ele é de cores. Eu ainda não decorei tudo que esses novos botões aqui fazem. Estão vendo? Tem um monte de botão aqui, mas são botões principalmente para a gente fazer análise técnica, fazer desenhos dos gráficos e coisas assim. Eu não sou muito bom nisso, mas quem sabe eu qualquer dia faço também alguns desenhos. Legal. Olha lá, vocês se lembram que a gente teve uma oportunidade bastante clara, né, de compra de Itaú e venda de Bradesco aqui embaixo, porque o Itaú teve toda essa queda aqui, ó, com relação ao Bradesco. Essa queda significa ou o Itaú caindo mais que o Bradesco, ou o Bradesco subindo mais que o Itaú. No caso, o Itaú caindo mais que o Bradesco, os dois caíram bastante. E a gente teve o ponto mínimo desse par, que foi na faixa de 0,96. A gente já chegou até a trabalhar nessa faixa. Agora, nós estamos com um spread que chegou, um ratio que chegou a 1,01 mais ou menos, e que agora está com 0,9658, né? 0,9658. Eu não acho que 0,9658 seja um par barato, tá? Eu não acho que ele está barato agora, não. Acho que ele está num preço que, se você montar agora, principalmente se não for aquela estratégia de long, quer dizer, você tem o Bradesco e troca pelo Itaú para depois voltar para o Bradesco, eu acho que corre o risco de você ficar no meio do caminho e não conseguir nem montar mais porque já fez a estratégia, e nem desmontar porque não vai chegar no lucro. Então eu continuo acreditando que a gente, para montar isso aqui, teria que pagar mais ou menos 0,97 ou alguma coisa na faixa de 0,96 para comprar o Rachel. Comprar sempre é comprar o Itaú e vender o Bradesco, porque a gente, na hora que foi fazer a consulta, ela colocou o Itaú na frente. E vender esse par, eu acho que hoje mais ou menos na faixa de 1,01, 1,5, acima de 1. Então, como a gente está com 0,97, estamos no meio do caminho aí, entre 0,95 e 1, que é onde eu acho interessante. Então hoje nós não vamos montar nada desse par, tá certo? Pode ser que a gente anote só para aprender a usar a planilha, para começar a entender o que é essa planilha que a gente criou. Um discurso para vocês, de vez em quando eu gosto de cagar um pouco de regra, de dar um pouco de sermão. Oportunidades na bolsa, gente, talvez a gente tenha milhares de oportunidades, milhares. Se a gente tivesse um scanner e a gente tivesse uma quantidade de conhecimento suficiente, a gente teria oportunidades o tempo todo diversas. A gente, por exemplo, em períodos de crise, em períodos de volatilidade, tem muitas oportunidades. Então, um dos conselhos mais importantes que eu posso dar para quem está começando a mexer com long and shorts e com estratégias com opções é não tomar decisões com pressa, bobagem. Entrar no long and short que está no meio do caminho é pedir para perder dinheiro. A gente só pode fazer alguma coisa na bolsa quando o mercado, quando a estratégia, quando o setup, quando o papel, seja lá qual tipo de estratégia você for montar, estiver pedindo, por favor, 1 milhão de vezes, monta isso, que vai dar dinheiro, estão dando dinheiro na rua. Aí você monta. Quando você quando você der uma surra na estratégia em termos de questionamentos, de exercícios do que pode dar errado, quando você esculachar, você acabar com a sua tese e ela continuar de pé, é nessa hora que você tem que montar a sua estratégia, tá certo? E além disso, se você puder se especializar num tipo de estratégia e cada dia conhecer melhor esse tipo de estratégia, melhor ainda, porque aí você vai ter a especialização junto com uma oportunidade irrecusável, e essa soma de coisas é o que gera lucro. O resto do tempo, gente, renda fixa, papai e mamãe, carteirinha de longo prazo, só de empresa boa, entendeu?
porque é isso que funciona no longo prazo. Estratégias como long and short são estratégias de momento, momentâneas, então elas têm que estar pedindo para você fazer, senão não vale a pena, tá bom? Vamos ver agora como é que tá o OGX com Petro. Vamos colocar Petro na frente, porque eu gosto de ratios que valham mais do que 1, não sei porquê. OGXP, OGXP3, legal. Estamos puxando aqui. E o reloginho tá trabalhando. Gente, existe uma chance pequena, mas existe, da nossa internet cair aqui, de ficar ruim a minha transmissão, porque a gente está fazendo umas mudanças aqui no escritório de internet, pode ser que alguma coisa aconteça, mas vocês já estão acostumados, né? Eu não me dou muito bem com tecnologia. Vamos lá, gente, olha lá. Você se lembra como é que estava na semana passada? Estava mais alto, né? Estava na faixa aí de 1,78, chegou a bater 1,80 aí uma semana atrás. Estava muito longe da média, a média estava aqui embaixo e o ratio estava aqui em cima. Então, novamente, a gente tem um par que está no meio do caminho, né? Eu acredito que esse par seria barato se ele estivesse bem longe da média para cima, batendo lá em 1,80, ou tivesse aqui na faixa de 1,60 e abaixo dessa média azul. O azul é a média, né? Então acho que também não está muito interessante. A gente pode anotar esse ratio na nossa planilha para poder exercitar, usar a planilha, começar a aprender como é que ela funciona. Mas eu não montaria essa estratégia não, ela não está pedindo para ser montada, tá certo? Vamos falar do stop. Como é que a gente faria um stop em long and short? Stop são ferramentas de limitação de prejuízo. Existem maneiras diversas de se fazer um stop. A maneira mais simples de se fazer um stop em long and short é simplesmente determinar um ratio. Dizer assim, olha, o ratio entre Petro e OGX está valendo hoje 1,76, é o que está valendo hoje, 1,76. Se você montar 1,76, montar significa comprar Petro e vender OGX, você coloca um stop no ratio, no tal do spread atual aqui. Se você pagou 1,76, você vai definir o quanto que você pode perder de grana. Se você colocar, por exemplo, 2% de stop, seria mais ou menos 1,76, seria aí uns 3 ou 4 centavos, tá certo? Então, não, isso exatamente, 3 ou 4 centavos. Então você faria um stop a 1,72, 1,72,5. Como é que você faz isso? Faz o cálculo. Pega 1,76, tira 2%, vê quanto que dá isso em centavos, subtrai de 1,76, você vai achar lá 1,72 alguma coisa. Aí você pode até colocar um alarme. Pode colocar um alarme de preço no Shark. Não sei se o Shark faz alarme de ratio, provavelmente não faz, poucos sistemas fazem, a maioria muito caros, pagos e muito caros, mas você pode ir acompanhando e na hora que o teu ratio chegar no teu preço, né, você pode colocar o stop no Excel, por exemplo, ele pode te dar um sinal de cor ou um sinal de escrevendo alguma coisa numa célula, você vai lá e desmonta e realiza o seu prejuízo, porque você não está disposto a perder mais dinheiro do que 2%. E é muito importante a gente ter stop no long and short, principalmente se você está fazendo realmente long and short, comprando uma coisa e usando a grana de uma venda de outra coisa que você não tem. Quando você realmente está vendido, descoberto num papel, tem que ter stop pelo seguinte: o comportamento normal, tradicional de um ratio, de um spread de long and short, é ficar
fazendo o zigue-zague perto da média. Olha lá, ele oscila muito mais próximo à média até, vamos pegar aí os ONs com PN, por exemplo, vou puxar o ON com PN aqui, ó, clique ON com PN, tira aqui o par anterior e vamos trazer para eu mostrar para vocês como os ratios, né? Os ratios costumam ficar oscilando perto de uma faixa. Ó, vale ON com PN, por exemplo, que é que tem maior correlação, é que vai ficar mais oscilando dentro ou perto de uma média, está alguns meses trabalhando dentro da mesma faixa, né? A ON veio caindo com relação à PN, e isso foi uma tendência desde o começo, e agora se normalizou e você tem uma relação praticamente de 1 para 1, né? 1,03, 3% mais caro a ON do que a PN, mas ele fica indo e voltando da média. Então você pode definir compras aqui embaixo, vendas aqui em cima e montar o seu long and short. O problema é quando você tem períodos de descontinuidade, quando você tem uma crise, quando você tem algum evento específico em algum tipo de papel, em que de uma hora para outra esse ratio vai para as cucuias. Vocês viram o que aconteceu no Itaú, por exemplo, com o Bradesco, né? Vou mostrar mais alguns ratios de ON com PN, por exemplo, Petro ON com PN. Minutinho só que a gente está puxando aqui o gráfico. Petro ON com PN, também um comportamento muito semelhante. Bradesco, por exemplo, ON com PN. Olha lá. Desde o começo, ó, ele fica lá, indo e voltando perto da média, dá para você fazer uma estratégia. Agora, se você montar aqui em cima, por exemplo, comprar aqui em cima esse ratio, ou pior, se você vender esse ratio aqui, ó, no meio do caminho, porque achou que já subiu muito, já está muito longe da média, e não colocar um stop de 1, 2, 3%, algum stop que você definir, você pode perder muita grana. Então é mais ou menos isso que a gente queria contar com relação a stop. O FHJ em letras vermelhas está dizendo boa noite, e a Maria de Souza está sugerindo da gente dar um curso igual a gente fez com o Collor, igual o Collor fez com o curso de análise técnica. Eu vou bater um papo com o Collor, ver se ele gostou, se teve bastante gente, o pessoal participou, porque eu não vou dar curso se a gente não tiver reconhecimento. Se não tiver um grupo bom, eu não vou dar aula assim, com um curso de 10 horas grátis, não, tá? Mas a gente vai colocar isso aqui na nossa lista de possíveis projetos e quem sabe. Eu tenho o curso pronto, então se a gente sentir que tem um público legal, que vai bastante gente, a gente pode dar sim um curso gratuito. Gente, vamos ver agora quais são os pares que estão longe, né, estão com um desvio padrão longe, e vamos puxar, por exemplo, todos os pares de long and short ON PN que estão com mais do que 1% de distância do desvio padrão. Então coloca um aqui no desvio padrão e consulta, vamos ver se ele traz pra gente. Legal. Então você tem alguns pares interessantes aqui, ó. O ISA, né? O ISA 3 com o ISA 4, por exemplo, é um par interessante. Por quê? Porque ele está desviado da média em 20%. Olha como isso aqui é maluco. Provavelmente porque a ISA 3 tem menos liquidez. Provavelmente tem menos liquidez. Ó, desde o começo, desde 2009 até hoje, olha como ele oscila, uma oscilação que vai, sei lá, de 60 a praticamente 1, né? E agora a gente está com uma distância da média muito grande, pode ser uma oportunidade. Eu não sei o que está acontecendo entre elas, pode ser algum problema de fundamento, mas é uma oportunidade. Então vou colocar aqui, fingindo que a gente está montando essa estratégia, tá? Só para a gente usar a planilha. E eu não estou sugerindo que vocês façam, até porque eu nem posso sugerir nada.
Esse aqui é só um bate-papo. O que eu vou fazer é colocar aqui no dia 30/5, o ativo long, o ativo que a gente vai comprar é o tal do WISA 3. Vou colocar em maiúsculo para ficar mais... Desculpa, gente. Vocês não estão vendo a minha planilha porque ela está no lugar errado. Agora vocês estão vendo a planilha, perdão, tá aqui. Legal. Eu vou aumentar o zoom também dela. Pra vocês enxergarem melhor. Gente, não tem nada nessa planilha, não tem uma marca, não tem nada. Ela é só uma tabela para a gente colocar resultados e ir acompanhando. Então, o ISA 3 é o que eu vou... O ISA 3 é o que eu vou comprar. Quantidade. Vamos ver lá. Nós vamos montar com um ratio atual de 0,99. Então, ratio de entrada 0,909. Legal. O que eu vou vender é o ISA 4. Então, significa o quê? Significa que as ações ISA tipo PN estão valendo uns 40% mais do que o ON. Tá certo? Estão valendo o ratio atual. Tá aqui embaixo, né? Ratio atual. Não sei porque que está dizendo 0,90 aqui, tá errado. Vou colocar o ratio atual mesmo, que é nessa faixa aqui. Vou pôr. Ó, a média está em 0,81, então o ratio tem que ser 0,65. Pronto. Esse aqui é o preço de entrada. A quantidade, nós vamos considerar que nós vamos vender 10 mil. Vamos considerar que nós vamos vender 100 mil, não, 10 mil ações da WISA. E vamos... Quanto está custando essas ações, o TG? Canta para mim depois, o ISA 3 e o ISA 4. E a quantidade eu vou simplesmente pegar a quantidade do que eu vou shortear, que é o 4, e vou pegar 10 mil e dividir por 0,65, que ele vai dar a quantidade certinho que eu tenho que fazer, que são 15.384 ações. Então eu vou vender 15 mil... Desculpa, tá errado. Na verdade, eu tenho que pegar e multiplicar. Pegar isso aqui e multiplicar por isso aqui. Exatamente. Eu vou vender 6.500 ações de WISA 4 e comprar 10 mil ações do WISA 3 com um ratio médio de 0,65 centavos. Tá certo? Vamos colocar um stop? Vamos colocar um stop de quanto? Um stop de 2%? Então 2% daria mais ou menos uns 13 centavos. Então, 13 centavos não, 1,3 centavos. Então, eu vou pegar isso aqui, multiplicar por 2%, e aí eu já sei quanto é que é o ratio. E eu vou pegar e vou subtrair, simplesmente pegar o 0,65 e tirar esse valor. Então o meu stop é 0,367. ISA 33 centavos, ISA 4 33 centavos, ISA 3 20 centavos. 0,33, o ON 20 centavos? ON 20 centavos. Legal. Eu vou até fazer a conta certinho. Liquidez. Mínima, né? O TG está me dizendo que a liquidez é mínima, só estamos dando um exemplo de planilha mesmo, tá? E vou ver qual que está o ratio real. Não, ao contrário. Eu pego isso aqui. 0,61. Então, ó, já fizemos a conta toda bonitinho. Estou salvando a planilha. Está montada a estratégia de WISA 3 com WISA 4. A liquidez não é fácil. Então, não estamos dizendo nem sugerindo que ninguém monte isso. Se alguém quiser montar essa estratégia, vai ter que fazer o próprio estudo com calma. Primeiro ver a liquidez de um, ver a liquidez do outro,
buscar na internet as notícias, por que houve essas mudanças de preço tão grandes, e aí depois fazer a estratégia. Então serve mais para a gente aprender a usar a planilha, tá certo? Então, gente, a nossa meia hora de bate-papo sobre long e short já acabou. Não vimos tantos pares assim, mas conversamos bastante sobre estratégias, volatilidade, onde colocar o stop e uma série de questões importantes sobre long e short. Agora quem vai começar o bate-papo é o TG. Ele vai entrar com a abordagem dele de finanças quantitativas. É uma análise técnica um pouquinho mais moderna, até para ter uma contrapartida, uma complementação com o que a gente aprende diariamente com o Collor, tá bom? Então um grande abraço para vocês. Amanhã é quinta-feira e a gente tem o nosso bate-papo de opções avançado, tá certo? Um grande abraço e até amanhã. Um recado é que eu não sei se o TG vai conseguir puxar os gráficos, porque o meu Shark tá meio maluco aqui, mas qualquer coisa, durante um minutinho ele já desloga e loga de novo e já manda. Olá, boa tarde a todos, boa noite a todos quase. Depois de algumas semanas com problemas aqui, a gente volta a fazer o programa junto com o Roxo. E tinha separado algumas várias coisas para falar para vocês. De alguns exemplos na semana passada. E no final das contas acabou passando, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês o que eu tinha pensado, imaginado das outras vezes. Vamos começar. Eu vou abrir aqui um gráfico, né, para variar, que é a única coisa, uma das poucas coisas que eu sei fazer razoavelmente bem. Vamos lá, eu tinha separado uma coisa, estou aqui abrindo os gráficos. Vamos abrir um gráfico aqui qualquer. O que eu queria falar para vocês uma coisa que muita gente me pergunta, eu já vi bastante gente perguntar também sobre isso, é assim, como é que eu escolho, se tiver dois ativos fazendo mais ou menos alguma coisa parecida, ou se encaixando num setup, ou em alguma coisa que a gente fez, como que eu vou selecionar? Né? Como fazer essa seleção? Como fazer a escolha entre duas situações parecidas? Então, eu resolvi não, eu dei uma sapeada aqui nos ativos e eu descobri uma coisa bem interessante aqui que aconteceu a semana passada com o setor de bancos. Só abrindo aqui o gráfico, só um momento, por favor. Ver se eu consigo. Beleza. Eu vou mudar para o gráfico só para mostrar, daí a gente faz rapidinho o comentário. Era o que eu tinha separado para fazer hoje. Era só mostrar como escolher, né? Como a gente pode usar um critério de desempate aí para a gente escolher, né, as coisas. Eu vou colocar aqui no gráfico, deixa eu ver se fica melhor assim. Vamos lá, tá todo mundo vendo, tá grande, se alguém não estiver vendo, me mostra. Bem, desde o final de março, o setor de bancos sofreu uma grande queda, que é essa aqui que a gente está vendo, né? Desde o dia 20 de março, mais ou menos, isso, né? 27 de março. Essa queda aqui que a gente está vendo, certo? Até o começo de abril. Deixa eu ver se tem mais gráfico aqui. Acho que não está atualizando o gráfico, mas tudo bem. Vamos ver se ele atualiza aqui. Mas é isso, acho que dá para mostrar, não tem problema. Ele está atualizado até abril só aqui, mas vamos lá, tentativa de reconexão. Veja bem, aqui a gente tem uma queda de banco. Se a gente mudar o gráfico, vamos ver se ele carrega.
O Shark aqui não está carregando. Carregou aqui. Esse aqui é o Banco do Brasil. Indicadores, vou colocar um voluminho aqui para sempre é bom, custa nada, faz mal para ninguém. Aqui. Pronto, ele está carregado até hoje? Não, está carregado até o dia 25 de abril. E não está conectando. Então vamos lá, eu vou tentar. Vou voltar para minha cara enquanto eu tento resolver aqui. Não está conectando? É a conexão que é essa. Vou tentar então usar aqui com o outro. O Shark não está. Deixa eu tentar desconectar aqui. Bem, a história é simples. Quando a gente tem vários ativos, principalmente se for do mesmo setor, fazendo figuras conhecidas ou fazendo algum tipo de setup muito parecido que a gente gosta de operar ou que chega a chamar atenção, a gente tem que ter algum critério de desempate. A gente tem que ter alguma coisa que fale pra gente assim, olha, eu vou entrar nesse e não nesse, porque tá mais do jeito que eu gosto de operar, tá mais simpático, tá mais ajeitadinho. É que nem quando você vai numa festa. Quando você vai numa festa, você vai dar em cima da mulher que está solteira ou da mulher que está acompanhada. Qual você acha que é mais fácil de dar certo? Certo? Você tem que saber o que você está escolhendo. Você tem que saber o que você vai encontrar pela frente, certo? Então, com os ativos é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que saber o que a gente está escolhendo, de modo a ter maior probabilidade de dar certo, que é o que a gente faz em análise quantitativa. Quando a gente faz análise quantitativa, exemplo, quando a gente vê um rompimento, é muito mais fácil esse rompimento ser um rompimento válido, se for um rompimento mais próximo de uma média de referência, por exemplo, a média de 21, do que se for um rompimento já muito longe da média 21, ou como a gente costuma falar, um rompimento muito esticado. Assim como um candle de reversão, quanto mais longe da média de 21 ele tiver, maior a probabilidade de ter um repique. Você operar uma contratendência e dar uma mordidinha aí. Não vai ficar rico fazendo isso, assim como a gente já viu no nosso bate-papo de retorno à média de rompimento, que a gente no retorno à média a gente ganha de canequinha, mas quando dá errado perde de balde, e no caso do rompimento a gente ganha de balde e perde de canequinha. Mas é possível de se fazer algumas separação de critérios aí, algumas escolhas que aumentam a nossa chance de operar mesmo pequenos repiques, no caso. Eu vou ter que usar aqui o outro programa mesmo, só para não perder o que eu já tinha mostrado para vocês. Ele também está atualizando ainda. É hoje, né? Como o Roxo disse, a gente fez umas mudanças aqui na internet e ainda não estão colaborando. Vamos ver. Então tá aqui, ó. Eu vou tentar. Deixa eu tentar desligar aqui as coisas. Só terminar de atualizar aqui, pessoal, já. Mas enfim, a história é essa. A gente tem que selecionar. No caso do setor de bancos, todos os papéis do setor de banco tendem a fazer figuras conhecidas. Todos tendem a fazer desenhos parecidos ou padrões parecidos. Então, como separar um do outro? Como saber, não, esse aqui é mais próximo do que eu quero, certo? E é isso que a gente
vai colocar aqui. O Shark ele não... Bem, vou tentar. Vamos tentar assim mesmo. Beleza. Acho que agora tá indo. Deixa eu só preparar aqui, pessoal. A gente já... Tá terminando de atualizar aqui o programa, a gente já faz, ó. Vamos lá. O Shark não está conectando aqui. Mas o problema é aqui, lá no Shark não. Pronto, acho que agora dá. É isso. Então vou mudar aqui pro gráfico agora. Vocês nos perdoem, mas o problema é a internet aqui mesmo. Não é o Shark não, é só nós que estamos. Pronto. Desculpe, eu vou mostrar aqui direto. A coisa é a seguinte, aqui a gente tem o Banco do Brasil. Aqui em maio, ele fez um candle que fechou muito abaixo. 4%, 5% abaixo da banda de Bollinger. Deixa eu ajeitar essa banda de Bollinger aqui só. Pronto. É isso. Ao mesmo tempo, a gente teve o Bradesco, fez praticamente o mesmo movimento, só que ele fechou muito abaixo da banda de Bollinger, mas muito abaixo, como está mostrado aqui, certo? Aqui, ó, nesse ponto, olha, mesmo 4% do Banco do Brasil. E no dia seguinte ele fez um candle de dúvida, não vou chamar de inversão, mas um candle de dúvida. Não é que o Shark não funciona, o que está acontecendo é que a gente está mexendo na internet aqui e deu algum problema com o firewall junto com o Shark. Eu só estou mostrando o que a gente quer. Então aqui a gente quer mostrar aqui esse candle fora da banda de Bollinger e o dia seguinte do Bradesco. Então, a gente tem, praticamente a gente teria três entradas, três motivos para entrar no Bradesco. O primeiro motivo é igual do Banco do Brasil, que é um candle totalmente fora da banda de Bollinger aqui, fechou 3, 4% abaixo, que é esse aqui. E aconteceu a mesma coisa no Bradesco. Esse candle aqui, no mesmo dia. Então, no primeiro dia a gente pode ficar em dúvida. Como é que a gente pode usar
Como é que a gente pode decidir o que vai definir? Beleza, então eu vou entrar em metade da posição cada um. Pelo primeiro dia, que é uma entrada arrojada, que é um fechamento abaixo da banda de Bollinger. Veja que 2 dias antes, nós tivemos a mesma entrada, um fechamento totalmente fora da banda, é uma entrada arrojada, uma entrada antecipada, uma parte da posição. Se a gente tivesse entrado no Banco do Brasil, a gente entraria metade, uma parte, um terço nesse fechamento aqui, um terço no fechamento do dia seguinte, configurando um fechou fora, fechou dentro, e outro terço na superação da máxima no dia seguinte. Essa seria uma estratégia aqui, com o objetivo na média de 21, que é essa aqui que está no meio. Veja bem que chegou muito perto, mas como não é para acertar o cozinho da mosca, a gente chega perto da média 21, fez um outro candle de reversão aqui, perto da média 21, stop para mínima. Então esse foi um trade de contra-tendência, olhando o Banco do Brasil em clara tendência de baixa, a gente fez um trade contra tendência que deu para morder um troco aqui com uma relativa facilidade. Veja que no Bradesco aconteceu a mesma coisa. Igualzinho. Primeira entrada no fechamento desse dia, segunda entrada no fechamento do dia seguinte, terceira entrada na superação da máxima do dia seguinte, objetivo principal, média de 21. Foi lá. E aqui, a perda da mínima estoparia a posição. Como vocês podem ver logo depois, ele lateralizou, ficou aqui indefinido, sobe um dia, cai um dia, e não teve muito o que fazer. Então, essa é uma definição de critério. Pelos meus critérios, eu entraria... É isso, Maria, é a estratégia do retorno à média, exatamente. Mas qual que é a estratégia? A primeira é um candle totalmente fechando de 3, 4% ou vamos dizer 10% da volatilidade fora da banda de Bollinger, compra no fechamento. Fez um candle fora da banda de Bollinger, então essa era o segundo sinal que para quem olha gráfico, para quem usa análise técnica, um candle desse, depois de um candle de queda, um candle de dúvida, sendo que os dois com volume bem alto, com volume acima da média, né? Quiser dar para a gente colocar uma média aqui no volume, só para a gente ver. Olha aqui, ó, todos os candles, tanto de alta quanto o de indefinição aqui, foram com volume acima da média. Para quem é cauteloso, para não falar palavrão aqui, para quem é mais cauteloso, a superação dessa máxima aqui tem que entrar, sendo que a superação dessa máxima teria dado 5% num dia. E depois puxando o stop para baixo aqui, para não perder dinheiro. Isso para quem opera contra a tendência, com setup de swing. Quem é mais ousado, que gosta de emoções fortes, que comprou o bilhetinho azul, e usa múltiplos lotes, que nem a gente sempre defende aqui, uma entrada seria no fechamento desse candle, volume alto, candle longo no final de uma tendência de baixa, ou no fim de uma tendência de baixa, volume alto, um terço aqui. Candle de reversão totalmente fora da banda de Bollinger, com volume acima da média, outra entrada no fechamento desse candle aqui. E terceira entrada no dia seguinte na superação da máxima desse candle. Então a gente teria feito entrada de um terço a 26,88, entrada de outro terço a 27,05 no fechamento do segundo candle e outra entrada a 27,28. Estou falando um terço para simplificar, para a gente não se estender muito, né? Fazendo um raciocínio simplista. Todas essas entradas, o stop seria, o objetivo seria a média de 21. No dia seguinte, como a gente teve um candle de indefinição aqui, o stop da primeira posição já ficaria na mínima desse candle ou um pouco abaixo.
A segunda entrada também seria um pouco abaixo desse candle de indefinição, e a terceira entrada também o stop abaixo desse candle. Como já tivemos uma grande alta no primeiro dia, a gente já podia ter realizado uma parte no final, nesse final. Mas o objetivo final sempre era a média de 21. A gente já poderia ter feito uma realização parcial aqui no final do primeiro dia. E no final do stop, como a gente teve um outro candle aqui, que tocou a média de 21 e fechou parecido, a gente puxaria o stop para a mínima desse candle e seria estopado no dia seguinte, em torno de 28,50. Ou seja, em um dia a gente fez, em 2 dias praticamente, a gente fez 3 entradas com preço médio em torno de 27,30, 26,80, 27, 27,20, e teria saído a 29, 28 e alguma coisa, e depois em 28,50. Ou seja, em um dia a gente fez um trade de 6 meses, vamos dizer. Ou seja, precisava acertar um desses. É lógico que você não vai vender o carro para fazer isso, mas utilizando a disciplina, e você sempre que vê uma situação parecida com essa, você entra, você olha isso aqui e fala, eu vou entrar, e administra stop, administra as posições, entra aos poucos e sai aos poucos. Mas essa é uma situação que nenhuma pessoa que diz que gosta de análise técnica ou que usa análise técnica podia ter deixado passar. Isso aqui é o que o Roxo se referiu anteriormente ao me compra, pelo amor de Deus. Ninguém vai ficar fazendo isso o dia inteiro, mas se você tiver uma planilha que tiver um rastreador que já tem alguns configurados no Shark, que te busquem isso aqui, como a gente pode ver, é uma efetividade muito grande, porque, primeiro, trade contra tendência, trade de retorno à média. Primeiro, candle longe da média, 10% praticamente da média, 9,5%. Fechando, 3, 4%, que dá uns 10% da volatilidade fora da banda de Bollinger, fazendo um candle de indefinição no dia seguinte, ele já está te dando 3, 4 oportunidades de entrar. E olha o candle que fez no dia seguinte, olha a subida que deu no dia seguinte, e olha o volume disso. Então, ó, veja bem, o que a gente está usando aqui? Média, banda de Bollinger, candles, né, abertura, fechamento, volume. Não estamos usando indicador nenhum, e estamos usando uma estratégia de trade contra a tendência, com controle de risco e com com entradas parciais, realizações parciais. Então não estamos complicando nada, não tem meia dúzia de ferramentas aqui, sendo que uma delas é o próprio candle. Média de 21, banda de Bollinger, volume, média de volume. E um setup conhecido, um setup já estudado. Em comparação com o Banco do Brasil, que é o que eu estava mostrando, que seria o motivo da aula de hoje, o Banco do Brasil também deu trade legal. Mas, se fosse para eu olhar os dois e escolher que eu só vou entrar em um, eu entraria no Bradesco. A entrada no Bradesco foi muito mais clara. Tanto em questão de volume, aqui ó, o candle do Banco do Brasil foi igual. Fez o que talvez alguns poderiam considerar um harami aqui, mas é um haramizão, né, um bebê gigante aqui. Fez o retorno à média, o volume não foi tão bom. Então, se fosse para escolher um ou outro, eu teria escolhido o Bradesco, que foi o que eu acabei fazendo no final, foi um trade que eu fiz, mas eu queria mostrar semana passada isso para vocês, foi quando aconteceu, né? E é uma coisa que me chamou a atenção. Então, é simplesmente, o tópico da aula de hoje era como escolher entre determinados ativos, os que estão fazendo o mesmo setup, ou estão fazendo... como vou dizer, figuras parecidas, estão fazendo padrões parecidos. O Roxo está aqui do lado, pediu para eu dar uma olhada em Gafisa e OGX. Acho que o pessoal tá interessado em Gafisa e OGX já faz tempo, porque toda vez a gente olha essas três aqui, a gente tem acompanhado, né, o que tem acontecido com o setor de construção aí, todos esses tempos. Então vamos dar uma olhada na Gafisa primeiro. Eu lembro que quando eu fiz outro programa aqui, a gente estava aqui, ó, na Gafisa.
Deixa eu ver, tá. Aqui, isso, a gente estava aqui mais ou menos. Eu tinha falado, tinha comentado que se a Gafisa perdesse esse fundo aqui, né? Se a Gafisa perdesse esse fundo aqui de 3,47, 3,45, aceleraria a queda, né? A gente chegou a estar aqui, ela perdeu essa primeira congestão e perdeu a segunda, e depois que perdeu a segunda, veja até onde ela... Oh, desculpa, cara, foi mal. Desculpa, Maura, foi mal. A gente estava fazendo o programa, vou repetir. A gente estava fazendo o programa, o último programa que a gente fez foi aqui, nessa perda do 3,47 aqui. Eu tinha falado que só teria o que fazer na Gafisa se superasse os 4 ou se perdesse os 3,47. Ela perdeu os 3,47. Olha a distância da média de 21 aqui, ou seja, foi um rompimento com a média de 21 bem próximo, né? Não foi tão pela distância que estava trabalhando aqui, foi muito próximo da média de 21. Então é um rompimento que tem maior probabilidade, que é o que a gente trabalha com quantitativo, é isso, né? Estatística. Então aqui ele foi um rompimento que bateu na banda de Bollinger, mas não fechou tão abaixo assim, foi mais próximo da média de 21 do que estava a Gafisa trabalhando em todo esse tempo. E olha a acelerada que deu para baixo. Agora, fez um fundo aqui, podemos considerar um fechou fora, fechou dentro aqui para quem gosta de emoções fortes, mas não teve força nem para chegar próximo à média de 21, ela chegou próximo à média de 9 aqui. Deixa eu ver se eu consigo inserir a média de 9 aqui. Eu sei porque, vamos dizer que eu lembro. Aqui, vou colocar uma média de 9 aqui só para ficar mais bonitinho. Pronto, ela bateu na média de 9 e voltou. Então o que acontece? Toda vez que você tem uma perna de baixa ou uma perna de alta, uma tendência muito nítida, a média de 9 funciona como uma referência tanto quanto a média de 21. Então aqui ela não teve força para repicar, bateu na média de 9, voltou a cair e está testando o fundo de novo. Então, repetindo o que eu já havia dito outra vez, o que vai acontecer? Vai acontecer que se ela perder aqui os 2,50, se ela já está testando o 2,50 pela segunda vez. Se ela perder os 2,50, ela vai dar mais uma acelerada para baixo. Qual que é o limite? O limite teoricamente é 0. Mas ela vem de uma tendência de baixa de longo tempo, né? Então talvez para quem aposte na Gafisa, que isso daqui é apenas um momento ruim ou alguma coisa do gênero, começa a ficar interessante comprar Gafisa por um longo prazo. Mas é simplesmente porque 2,50 é mais próximo de 0 do que era o 3,47 aqui em cima, que é o que a gente tinha falado que se perdesse vinha para baixo. Então, dos 3,47 que a gente tinha citado agora para o 2,50, agora já é mais R$1 num ativo que está custando 3. Então, para quem está acumulando Gafisa, ela nesse exato momento ela está bem longe da média de 21. Então pode começar a aparecer alguns trades contra a tendência. Olha a distância da média de 21 da Gafisa aqui, ó. Ela está 20% da média de 21. Não é normal. Aqui, nesse dia aqui ela já chegou a 25. Ou seja, ou ela vai continuar caindo para a média de 21 se aproximar dela, ou a tendência é reverter. Só que como ela está sem força aqui, que ela não chegou nem a bater na média de 9 e já desabou de novo, pode ser que ela congestione nessa faixa por um tempo. Se congestionar nessa faixa, rompeu a congestão, é um belo trade de congestão de fundo que pode se firmar. Mas não dá para ficar falando, como não dá para operar a expectativa, a gente espera formar essa congestão para operar essa congestão, seja rompendo para baixo, seja rompendo para cima. Aqui, perdeu esses 2,50, pode dar um tradezinho de venda aqui, mas já um pouco mais arriscado devido à distância da média de 21. Veja a diferença daqui para cá. Então, esse rompimento foi mais seguro, porque estava muito próximo à média de 21. Esse rompimento, se ocorrer o rompimento, já não é tão seguro. E o que eu estou falando aqui serve para cima. Se o gráfico da Gafisa tivesse ponta cabeça, também serviria do mesmo jeito.
rompimentos longe da média de referência, nesse caso a gente usando a média de 21, mas pode ser qualquer uma que se encaixe cada ativo respeita uma média própria. Rompimentos longe da média tendem a ser menos seguros e menos efetivos do que rompimentos mais próximos da média. Ou seja, teve uma congestãozinha e rompe, e deixando a média se aproximar da congestão. A hora que rompe, esses sim são rompimentos mais seguros, que é o que a gente gosta de operar. Outro que o Roxo pediu foi o AGX. Deixa eu ver se tem aqui. Temos aqui o AGX. O AGX praticamente no mesmo desenho da Gafisa, depois de uma longa tendência de baixa, congestionou, a perda da congestão acelerou a queda para baixo. E agora a gente teve um sinal um pouco mais negativo no AGX, porque ela fechou abaixo dos R$11 aqui, que ela não tinha fechado nenhum dia. Só deixa eu ver esse dia se fechou, foi R$10,99 esse dia aqui, R$10,97, mas esse seria o desenho. Ela chegou a testar, chegou a trabalhar abaixo desse valor nesses dias aqui. Deixa eu aumentar aqui mesmo. Nesses 2 dias aqui ela chegou a trabalhar abaixo desse valor, mas não fechou abaixo desse valor em nenhum, desde o dia 16 de maio, 17 de maio, deixa eu ver quanto que é. Só ver a data aqui. Do dia 17 de maio. E hoje ela praticamente perdeu essa congestão em gap com volume alto para os outros dias. Então, o que sugere que essa perto da média aqui, né, bateu na média de 9 e acelerou, o que sugere que possa continuar pelo menos congestionada mais um tempo ou acelerar um pouco a queda para baixo, simplesmente pela perda de um nível, né? Ou seja, hoje ela fechou na mínima com um volume alto e abaixo de qualquer valor que ela já tinha trabalhado anteriormente. Aqui. Ela chegou a trabalhar nesses valores de 10,50, 10,60, mas ela rapidamente retornou para cima dos 11. Hoje não, hoje ela abriu um gap, assim como todo o mercado, mostrando uma certa fraqueza ou indecisão em alguns papéis, e veio buscar a mínima. Como sugestão, a gente teria que esperar amanhã para ver se ela volta a congestionar ou se ela retoma essa subida aqui e volta para dentro da congestão, ou se ela perder essa mínima de 2,40, a tendência seria ela acelerar essa queda. Ainda várias dúvidas em relação ao nosso AGX, mas para quem também pensa num prazo mais longo, para quem trabalha, como ela tem opções, quem trabalha com opções AGX e opera volatilidade deve estar adorando trabalhar com a AGX. Foi um papel que não vou te dizer que deu muito dinheiro, mas deu uma oportunidade de acumulação muito grande em toda essa queda. Para quem trabalha fazendo lançamento ou fazendo taxa dentro do dinheiro, ficou com um troquinho e ainda consegue ter dinheiro para comprar o papel mais barato e lançar mais opções desse papel. Lembrando sempre que quem só tem o papel perdeu muito e quem faz o lançamento perdeu bem menos e ainda está com mais papel na mão. A longo prazo, a hora que esse papel voltar a subir, ou se voltar a subir, a gente vai ter mais papel para lançar, mais papel para fazer taxa, mais papel para garantia para trava, e no final das contas, no longo prazo, se torna uma estratégia vencedora por causa disso. Sem adivinhar direção de mercado, sem nada, simplesmente se protegendo e fazendo taxa, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Se não tiver mais nenhuma pergunta aqui, a gente já viu alguns papéis. Se não tiver mais alguma pergunta, a gente vai encerrando. Já estamos com 1h05 de programa. Pedindo desculpas novamente, aqui o erro foi meu aqui da história do Shark. Ele não está conseguindo conectar. Mas a gente resolve isso rapidinho. Nós estamos num momento de transição e isso acontece de vez em quando, assim como nós não tivemos o programa semana passada devido às nossas quedas de internet aqui, que a gente estava, até na minha casa também estava péssima a internet, mas vamos falar de coisas boas. Amanhã tem chat do Roxo, segunda-feira tem chat de opções básico,
Semana que vem tem chat de estratégias quantitativas. Preparem as perguntas e vamos nos pressionar. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Pedindo desculpas novamente aqui pelo chat. Valeu. Abraço a todos. Bom final de semana.